conhece Deus? Do you know God? Igreja, vamos orar. Nós ainda não estamos a orar. Eu disse, ainda não estamos a orar. We are still not praying. Vamos orar. Let us pray. Vamos orar. Let us pray. Antes de sentar, diga ao seu lado, Deus te ama. Diga, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Aleluia. Podemos sentar, podemos sentar. God loves you. Aleluia. Are you blessed? Você está abençoado? Então dê uma salva de palmas para Jesus, é? Mais forte para Deus. Mais forte, igreja. Povo pentecostal. Aleluia. Que Deus possa abençoar nossa palavra hoje. May God bless our word today. Semana passada Last week, tivemos a falar we were speaking sobre a essência da adoração. about the essence of worshiping. Aleluia. E enquanto eu fui introduzindo o tema na semana passada, And while I was introducing the theme last week, eu expliquei que I explained that a igreja, the church, que Deus nos chama that God calls us a voltarmos to go back às raízes to the roots do Evangelho, of the gospel, às raízes to the roots do cristianismo. of Christianity. E nós começamos And we began falando sobre speaking about a adoração, worshiping, a essência da adoração. the essence of worshiping. Ainda no mesmo espírito, Still in the same spirit, hoje today nós vamos falar we are going to speak também also de uma das raízes of one of the roots do Evangelho, of the gospel, que é a oração. which is prayer. E o nosso tema And our theme é is o poder da oração. the power of prayer. Diga o poder da oração. The power of prayer. Mas alto, diga o poder da oração. The power of prayer. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Nós sabemos que We know that a definição bíblica the biblical definition de poder of power é is a habilidade the ability de mudar of circunstâncias, changing circumstances, a capacidade the capacity de mudar situações. of changing situations. Isso é que quer dizer This is what it means, poder, power, biblicamente falando. biblically speaking. E hoje estamos falando And today we are speaking sobre o poder da oração, about the power of prayer. o que nos faz entender What makes us understand que a oração that prayer tem a has capacidade the capacity de mudar of circunstâncias. changing circumstances. A oração Prayer habilita-nos enables us a mudar to situações. change situations. Seja qual for a situação, Whatever the situation, seja qual for a circunstância whatever the que circumstance, você possa estar a passar, that you may be ou going que alguém through, possa estar a or that passar, someone may go through, ou por exemplo, como a nossa nação está a passar, or for example, our nation. seja qual for a circunstância, Whatever the circumstance, a oração prayer tem um poder, has the power, tem a habilidade, has the ability, tem a has the capacidade capacity para mudar to change e trazer and bring a manifestação the manifestation daquilo of what que nós desejamos. we desire. Se você está abençoado, If you are blessed, celebra a palavra. celebrate the word. Aleluia. No livro de Lucas, In the book of Luke, lá para o capítulo 11, around chapter 11, a Bíblia nos diz the Bible tells us que num certo dia that in a certain day, Jesus estava orando. Jesus was praying. Depois de orar, After praying, um dos seus discípulos one of his disciples disse: said, Mestre, Master, ensina-nos a orar. teach us how to pray. Enquanto Jesus orava, While Jesus was praying, os discípulos the disciples olhavam, looked, analisavam analyzed o que estava a acontecer. what was happening. E um deles And one of them percebeu algo
understood something fora do comum. out of the common Jesus. in the person of Jesus. Porque estes mesmos discípulos Because those very same disciples oravam, also prayed. consideravam-se They consider themselves homens de oração. prayer men. Mas olhando para a vida de Jesus, But looking at the life of Jesus, olhando para aquilo que era o seu ministério, looking at his ministry, as suas obras, to his works, o seu ser, his being, algo chamou a atenção. something called into their attention. E um dos discípulos, And one of the disciples, ele chama mestre, he called Master, porque ele percebeu, because he understood, depois de o ver orar, after hearing him, que a pray, diferença that the difference aqui here é a oração. is prayer. O segredo deste homem The secret of this man é oração. is prayer. Para que eu possa operar For me to work na mesma dimensão, in the same dimension, eu preciso orar I need to pray como ele ora. as he prays. Mestre, Master, ensina-nos teach us a orar. to pray. A Bíblia diz The Bible tells us que Jesus that Jesus, vivia he lived orando. praying. Ele iniciou seu ministério He started his ministry com oração. with prayer, E no and he finished seu ministério his ministry com oração. with prayer. No seu ministério, In his ministry, por 3 anos e meio, for 3.5 years, encontramos we found vida in his life preenchida full de oração. of prayer. He prayed. Ele orava. Every day he prayed. Todos os dias ele orava. Separava-se para orar. He aparted himself to pray. Sendo quem era, Being who he was, he prayed. ele orava. Depois da experiência do batismo, After the experience of the baptism, em que Deus confirmou: where God confirmed, este é o meu filho amado This com quem eu me this compraço. is my beloved son. Onde with ele whom I'm pleased. recebeu a confirmação do Where seu chamado. He received the confirmation of his Onde calling. foi manifestada a ação de Deus Where the approval of God diante dos was manifested homens, before men. que este é meu filho, eu o escolhi. This is my son and I've chosen Mesmo him. depois da confirmação, Even after this confirmation, Jesus não se deixou limitar a essa confirmação. Jesus did not allow himself to Ele, be ele limited não to this deixou se confirmation. limitar àquela He did unção not que recebeu no allow batismo. himself to be limited to that Toda a anointing. sua vida, todo o seu All his ministério, life, all his ministry, ele viveu orando. he lived praying. Ele começou com He oração, started with prayer terminou com oração. and he finished with prayer Na cruz, in the cross. Pai, Father, está consumado. it is finished. Consumado. It is finished. Celebra o nome de Jesus, celebra o nome de Jesus. Mais forte para Deus. Aleluia. O que nós aprendemos What we have learned com o nosso mestre, with our master, Jesus, Jesus, é que a oração is that prayer deve ser must be nossa prioridade. our priority. Minha prioridade, My priority como igreja, as church, como filho de Deus, son of God, deve ser must be a oração. prayer. Há coisas There are things que nunca vão that will never happen até que você comece a orar. until you start praying. Há coisas que você está esperando There are things that you await que não acontecem. that do not happen. Você deseja, You desire, você sonha, you dream, mas só vão acontecer, but will only só happen. serão confirmadas na sua vida Only will be confirmed in your quando life você começar a when orar. you start to pray. Porque nada acontece por acaso. Because nothing happens by chance. Porque nós, Because we, filhos de Deus, sons of God, não vivemos de sorte. we do not live of luck. Nada é por acaso. Nothing is by chance. Até você orar, Until you pray, nada vai acontecer. nothing will happen. E há coisas And there are things que não devíamos passar that we should not go through somente se priorizássemos a oração. only if we O prioritize. que eu quero dizer com isso? What do I mean? Há with coisas that? que você There está are things passando. that you go through Porque oração because prayer não faz parte da sua is vida. not part of your life. Há assuntos que você There está a are tratar issues that you are dealing with somente porque only because você não tem priorizado you do not prioritize a oração.
prayer. Quando analisamos When we o analyze ministério de Jesus, the ministry of Jesus, nada no seu ministério nothing in his ministry foi por acaso. was by chance. Tudo aconteceu All happened na hora certa, at the right time, no lugar certo. at the right place. Tudo foi programado. All that was programmed Pai, by the Father assim foi. was like that. Desde o seu nascimento Since his birth até a sua crucificação until his crucifixion e até a sua ressurreição. and until his Tudo no resurrection. tempo, All at his tudo time, na hora all at his e no time lugar certo. and right place. O que quer dizer? What means O que a gente passa, what we go through, assuntos que estamos a gerir, there are issues that we are dealing estão lá. are there Porque nós negligenciamos because we neglect a oração, prayer, o ministério de oração. the ministry of prayer. Diga obrigado, Espírito Santo. Dê umas palmas para Jesus. Só da sua mão, diga, ora, você deve orar. Pray. Já congela. Alô? Quantas coisas podíamos evitar How many things we could avoid if we prayed? se nós orássemos? How many accidents Quantos acidentes we could avoid poderíamos evitar if we prayed? se nós orássemos? If prayer, Se oração, listen to me, ouçam-me, it's not that you do not pray, não é que você não ore, but prayer is not your priority. mas a oração não é a sua prioridade. You pray, Você ora, but prayer mas a oração is not your priority. não é a sua prioridade. You pray when you want to pray. Você ora quando você quer orar. You pray when you feel like praying. Você ora quando você sente vontade de orar. So prayer is not your priority. Então, oração não é sua prioridade. Porque oração não é para quando eu quero orar. Because prayer is not when I want to pray. Oração não é quando eu sinto vontade de orar. Prayer is not when I feel like praying. Oração não é quando eu estou satisfeito comigo, agora dá para orar. Prayer is not when I'm satisfied that you Ação. can pray. Prayer, Paulo diz, Paul says, orai sem cessar. pray without ceasing. Querendo eu ou não, Wanting or not. when it's time to pray, Quando é tempo de I oração, must pray. eu devo orar. A Bíblia diz que The Bible says, a hora nona, the ninth hour, na hora da oração, in the prayer time, Pedro Peter se encontra no templo da igreja. is in the temple of the church. Isso nos faz entender That makes us understand que oração, that prayer tempo específico para is a orar. specific time to pray. A hora da oração. The prayer time. My question to you is, what's your time of prayer? E a minha questão para você é qual é o seu tempo de oração? Qual é a sua hora de oração? What is your time of prayer? O que quer dizer, What means oração prayer deve fazer parte must be part da nossa vida, of our life, do nosso dia a dia. of our daily Então, life. eu não devo orar quando I should not disponibilidade. pray when I am available, eu tenho tempo, when I have time, quando eu estou bem, when I'm well, com tempo ou sem tempo, with or without time. eu sou chamado a orar. I am called to Alguém pray. está comigo aqui? O que isso quer dizer? What does it mean? Tudo para All stops quando o assunto é oração. when the issue is prayer. Quando o assunto é hora da oração, When the issue is time of prayer, everything stops. tudo para. No phone call, Não há chamada, no going out, não há saída, no eating, não há comida, no playing, não há brincadeira, no dancing. não há dança. It's time of prayer. É tempo de oração. Everything stops. Tudo para. The world stops O mundo para. because I need to pray. Porque eu preciso orar. Pray to my God Orar ao meu Deus. because it is the time to Porque pray. é a hora da oração. Isso é This is quando a oração when prayer é prioridade is priority na minha vida. in my life. Não troco a minha hora de oração com nada. I do not change my prayer time with anything. Por mais que alguém mora, Even if someone dies. if it's time of prayer, Se é hora de oração, I'll pray first. eu primeiro irei orar. Then I go to take care of the E dead. depois irei cuidar dos mortos. É hora de oração. It's prayer time. Não posso negociar minha hora de oração. I cannot negotiate my prayer time. Eu quero. It's not when I want. Não é quando eu me sinto bem. It's not when I feel well. Porque a
a minha agenda de oração Because my prayer não agenda tem só a ver comigo. it does not only have to do with É o me. meu compromisso com It is Deus. my compromise with E eu sei que God. naquela hora I know that at that time, Deus está esperando por mim. God is waiting for me. Se eu não vou If orar, I do not go to pray, estou em falta com I'm in Deus. fault with God. É por isso que Deus aparecendo no Éden Therefore, God appeared in the disse: Garden Adão, of Eden. Adão, onde He está said, você? Adam, where are you? Onde está você, Adão? Where are you, Adam? Because God Porque Deus had an agenda tinha uma agenda with Adam. com Adão. Assim como Deus tem uma agenda com você. As God has an agenda Filha with de you. Deus, filho de Deus. Son and daughter of God. E na hora de oração, And at the time of prayer, Deus está esperando você. God is awaiting for you. Não se negocia It is not negotiable, a hora de oração. the time of prayer. Prayer Oração must be deve ser your priority. a sua prioridade. A Bíblia diz The Bible tells us que Deus deu a terra that God gave earth aos seus filhos. to his sons. Esta terra This earth Deus nos deu. God has given us. He gave us earth. Ele deu-nos a terra. Ele confiou-nos a terra. He entrusted us earth. No sexto dia ele fez o homem. Ele fez o homem. In the sixth day he made man. Depois de ter feito o universo. After making the universe. E confiou-nos o universo. And he entrusted us the universe. Confiou-nos a terra. He entrusted us the earth. Seus filhos. His children. Para governarmos To sobre a terra. govern the land. Percebe isso? Deus te confiou esta terra para você governar. God entrusted you this earth for you to Em govern. outras palavras, In other words, a palavra também diz que o Senhor the nos word says conferiu that autoridade. He gave us authority. O que quer dizer? What means saying, Não importa o que você esteja a passar, no matter what you're going through, seja qual for a sua circunstância, whatever your circumstance, Deus não vai intervir God will not intervene sem que seja convidado por você if, unless He is invited by you, pela oração. by prayer. Enquanto você não orar, Until you, as long as you do not pray, Deus não tem como agir. God has know how to act. Ele depende do seu He convite, depends on your invitation porque Ele te confiou because He entrusted you esta terra. this earth. Ele te deu He autoridade. gave you authority. Ele te capacitou He capacitated you para gerir to manage tudo que está em sua volta. all that is around you. Então, Ele não tem como agir na sua So vida, He has no way to act in a your não ser life que você unless you o convide. invite Him By prayer. pela oração. Você está comigo? Listen. Ouçam. Todos os dias Every day nós lidamos we deal com forças with spiritual forces. mas ir ao mais nível possível. From different Todos os sources. dias Every day nós lidamos com demônios. we deal with demons. Nós menosprezamos as obras e as ações dos demônios. We despise the actions of demons. É por isso que somos vítimas dos demônios. Therefore we are victims of the demons. We deal with demons every day. Nós lidamos com demônios todos os dias. Every day we deal with demons. Todos os dias lidamos com demônios. We are surrounded by demons. Somos rodeados por demônios. Through people, Através de pessoas, through things. através de coisas. Demons are manifesting Demônios manifestam-se in our lives. nas nossas vidas. We are surrounded by demons. Estamos rodeados, cercados Pior nos por últimos demônios. dias. Worse in the last days. Vivemos, We live, convivemos we com live demônios. with demons. E o mais grave, And the grave thing, nós somos vítimas. we are victims. Paulo diz no livro de Efésios, Paul says in the book of Ephesians, a nossa luta our fight não é contra carne e sangue, is not against blood and mas sim contra forças flesh, espirituais but against spiritual forces nas regiões at celestiais. the heavenly places. Então, tudo So every day indo you are managing demônios, demons. você não sabe. You do not know. Você tenta gerir carnalmente, Therefore you try to manage it fleshly. você não consegue viver, You are not able to live. porque você quer fazer as coisas na carne, You want to do things in the flesh. mas são forças espirituais But those are spiritual forces nas regiões celestiais. at heavenly places. E nós somos
chamados And we are called a agir no Espírito. to act in the A Spirit. Bíblia diz que as The Bible armas da says nossa milícia the weapons of our são war poderosas em are Deus. powerful in God. Será que a igreja está comigo aqui? We are dealing with demons. Estamos a lidar com demônios. Some of us we work with demons. Alguns de nós trabalhamos com demônios. Some of us we play with demons. Alguns de nós brincamos com demônios. Some of us we eat with Alguns demons. de nós comemos com demônios. Some of us we pray with demons. Alguns de nós oramos com demônios. Não quero assustar a ninguém, I do not want to frighten mas anyone. despertar a igreja We must respect the church. para mundo real, We want to awaken the church to a real world, que é o mundo espiritual, which is the spiritual world, que interfere em tudo que você faz. that interferes in all that you do. Há uma força espiritual There's a spiritual force que governa a sua vida. that governs your life. That's why we need to pray. Por isso precisamos orar, Pray. orar, Pray. orar. Jesus ele diz na palavra: Jesus says in this word, estes sinais these signs seguirão shall follow aos que crerem. to the ones who believe. O primeiro sinal que ele faz The menção, first sign that he mentions, ele diz: he says, é meu nome. in my name, Se crerem if you em believe meu in nome, my name, expulsarão you will demônios. cast out demons. Expulsarão demônios. Cast out demons. Expulsarão You shall demônios. cast out demons. Isto não é para os pastores, This is not for pastors, não é para os profetas, not for prophets. é para aqueles que It's for the creem. ones who believe. Para aqueles que creem, For the ones who believe. é meu nome. In my name, Expulsarão you shall demônios. cast out demons. Why power Por que poder? to cast out demons? Para expulsar demônios. Why this power? Por que esse poder? Because we live Porque nós vivemos amongst demons. entre os demônios. Porque não é o pastor Because it's not the pastor que faz gerir o demônio na sua that casa. will manage the demons in your life. Não é o pastor It's not the pastor que faz gerir o demônio no seu casamento. that will manage the demons in your Não é o marriage. pastor It's not the que pastor vai gerir o that will demônio nas manage suas finanças. the demons in your O finances. demônio no seu negócio. Demons O in your business. demônio no seu carro. Demons in your car. Não é o pastor It's not the pastor que gerir that will manage o demônio the demons na sua despensa. in your Aqueles your ratos room. que estão ali que não desaparecem. Rats that are there that do not Rancho, você divide com ratos. you divide your Compra um saco de arroz. you buy a Nem metade de arroz você come naquele saco. not even Os ratos half. devoram tudo. The rats devour São everything. demônios que estão comendo na sua Demons casa. that are eating in your house. Não é o pastor que vai gerir aqueles Not ratos. the pastor who is going to manage those rats. Não é o pastor que vai gerir aquelas baratas. Not the pastor who is going to manage those cockroaches. Neste ministério, In this ministry, já fomos orar numa casa we went to pray in a house por causa de formigas. because of ants. Neste ministério. In this ministry, Fomos orar numa casa por causa de formigas. we went to pray because of ants. Depois do dia que pisamos naquele lugar, After the day we stepped into that as place, formigas desapareceram. the ants disappeared. A palavra diz The word says em Lucas 10: in Luke 10, eis que vos dou I give you poder power e autoridade and authority para pisar to step no escorpião in scorpions e na serpente and serpents e em todo o mal do inimigo. and all evil from the enemy. Deus nos conferiu este poder, Jesus has given us this power, esta autoridade this authority para pisar to step upon no inimigo. the enemy. O lugar do diabo na sua vida The place of the devil in your life é por baixo dos pés. is under your feet. Eu disse, The place of the devil in your life. o microfone não quer cooperar, mas I will repeat, the microphone does not want to cooperate. o lugar do diabo na sua vida The place of the devil in your life é por baixo dos seus pés. is under your feet. Deixa eu repetir porque alguém não está a Let me perceber. repeat, someone is not O lugar understanding. do diabo e os seus The place demônios of na the sua devil vida in your life é por baixo dos seus pés. under your feet. Tá, esse povo, não, deixa eu falar para esse povo deste lado. Eu disse, o lugar do diabo, I said the place of seus the devil demônios, and his demons seus filhos, and his na sua, children in your life é aqui embaixo. is here É embaixo dos seus pés. underneath your feet. Hallelujah.
Jesus Because Jesus nos deu has given us poder power e autoridade. and authority. Quando nós temos consciência disso Are conscious of this e agimos nesta palavra, and we act on this word, não há batalha there's no battle que a gente não possa vencer. that we are not able to win. Há poder na oração. There's power in Diga prayer. ao seu lado, há poder na oração. There's power in prayer. Mais uma vez, diga, há poder na oração. There's power in prayer. Celebra o nome de Jesus. Mais forte para Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Open your book in the book of Acts. Atos capítulo 12. Acts chapter 12. Estamos falando da oração. Poder da oração. We are speaking about the power of prayer. Alguém está abençoado neste lugar? Amen. Louvado seja o nome de Jesus. Nós ainda queremos adorar esta manhã. Quem quer adorar esta manhã, levanta a sua mão. Wow, thank you, Jesus. Atos capítulo 12. Acts chapter 12. Eu vou pedir a nossa irmã para ler até o versículo 12. From 1. Verse 1 to 12. Amen. Thus says the holy word of God in the book of Acts chapter 12 from verse 1. Now, about that time, Herod the king stretched forth his hand to vex certain of the church, and he killed James, the brother of John, with his sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of unleavened bread. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and the keepers before the door kept the prison. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison. And he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands. And the angel said unto him, Gird yourself, and bind on thy sandals. And so he did. And he said unto him, Cast thy garment unto thee, and follow me. And he went out and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but thought he saw a vision. 10. When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that led to the city, which opened to them at his own accord. And they went out and passed on through one street, and forth the angel departed from him. Aleluia. Thank you. Amen. Thank you, sister. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 12, começando do versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo:
levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez. Assim disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, procuraram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Nós lemos aqui um trecho We read here que fala sobre a prisão de Tiago e Pedro. that speaks about the prison of James and Peter. A Bíblia diz que primeiro Herodes So the Bible says first Herod mandou prender, asked them to imprison presta atenção, mandou prender a Tiago. James. E não se limitou somente a prender a Tiago, And he was not satisfied with the imprisonment of este homem de James, Deus, this man of God. mas Herodes But Herod matou Tiago à espada. killed him with a sword. I need you to pay attention. Preciso que vocês prestem atenção. Tiago morreu, James died. homem de Deus, Man of God, temente a Deus, fearful of God, homem de oração. prayer man. Foi preso, He was imprisoned. a igreja tomou conhecimento The church knew, e na cadeia and in the prison, Tiago foi morto. James was. Alguém podia Killed. perguntar: Someone could ask, por que Deus não salvou Tiago? why did not God save James? Por que Deus não agiu Why did God not act diante do seu servo fiel, before his faithful servant, Tiago? James? Amém, igreja? E a resposta é: And the answer is, Deus God deu autoridade à igreja. gave authority to the church. Ele não podia agir. He could not act. Era responsabilidade da igreja It was responsibility of the church evitar to avoid com que Tiago that James fosse morto. was killed. Eu quero acreditar. I want to believe A igreja tomou conhecimento when the church de acknowledged que Tiago foi preso. that James was imprisoned, Eles disseram: they said, não vai acontecer nada. nothing will happen. Tiago, James, homem fervoroso, fervent man, homem espiritual, a spiritual man, temente a Deus. fearful of God. Não é possível. It's not possible. Nada vai acontecer com Tiago. Nothing will happen with James. Aquele homem That man é homem de oração. is a prayer man. Eu creio que a igreja pensou desse jeito. I believe the church thought Até like que that teve conhecimento. until they knew Um Tiago that brother James was killed. morreu. He died. E a igreja, de certeza, And surely the church que questionou a Deus. questioned God. Por que, Senhor? Why, Lord? Por que, Tiago? Why, James? Por que, Senhor? Why, Lord? Que a igreja não entendeu Because the church did not understand é que Deus havia conferido poder e autoridade à igreja. is that God had given power and authority to E the Deus não church. tem como interferir And he has no how to interfere sem que seja convidado. without being invited, Mesmo amando Tiago. even loving James. A pergunta que eu faço: The question I make, quem perdeu who lost com a morte de Tiago? with the death of James? Não foi Deus, It was not God, muito menos Tiago. much less Tiago A or igreja James, perdeu. but the church lost. Deus não perdeu a morte de Tiago. God did not lose with the death of James. Tiago também não perdeu com a sua morte. James also did not lose O with his apóstolo Paulo death. diz: para mim viver é Cristo, The Apostle Paul says, for me, living is Christ morrer é ganho. and dying is a Para gain. todo filho de Deus, morrer é ganho. For all son of God to die Deixa eu is a explicar isso. gain. Para todos nós, morrer é All of ganho. us, to die is a, Morrer é bênção. to die is a blessing. Já estou a ver que aqui. Yeah. Paulo ele diz: queria eu partir. I wish I could live.
Eu queria que Deus me levasse, I wanted God mas to por take me. vossa causa, But because of you, sou obrigado a ficar I'm aqui. forced to stay here. Então, Tiago não perdeu. So James did not lose. Aquilo foi uma promoção para That Tiago. was a promotion to James. Descansar no Senhor. Rest in the Lord. Aí, você não está percebendo o que eu estou a falar aqui, vai. Você sabe o que é descansar em Deus? Do you know what it is to rest in God? Trabalho acabou. Work is done. Preocupação acabou. Worries are Stress over. acabou. Stress is over. Problemas de manifestação acabou. Manifestation problems are Será over. que a igreja está comigo aqui? Descansar no Senhor To rest in the Lord. significa estar sob o cuidado de Deus 24 sobre That the 24. care of God 24 over 24. Os anjos já trazerem comida para minha boca, bebida para minha boca. Bringing food and drink to my mouth. Descansar no Senhor. To rest in the Lord. Os anjos passam a servir-me 24 sobre Serve 24. me 24 over 24. Os anjos estão a serviço dos filhos de Deus. The angels are at the service of the Ele sons não of nos God. serve aqui na terra, para nos servir também lá em cima. They do not only serve us here on earth, they will serve us up there. Não, essa matéria para vocês é. That issue. Então, Tiago não perdeu. So James did not lose. A igreja que perdeu The church lost com a morte de Tiago. with the death of James. Por quê? Why? Porque o ministério de Tiago Because the ministry of James foi encurtado. was shortened. Tiago carregava uma graça específica. James carried a specific grace Povo. for that people. A morte de Tiago The death of James foi uma perda muito grande para a was igreja. a great loss for the church Por não orar. because of not praying. Não oraram. No, they did not pray. E no versículo 5, In the verse 5, a Bíblia diz: the Bible says, Você está comigo? are you with me? Pedro, pois, Peter then era guardado na prisão. was guarded in the prison. Alguém está comigo? Mas a igreja fazia contínua oração por ele, a quem? A Deus. Sublinha a palavra mais. Amém, igreja? A palavra que? Mais. But the church continuously prayed for him to God. Depois da notícia da morte de Tiago, After the news of the death of James, Herodes viu que os judeus gostaram Herod saw that he pleased the Jews daquilo que aconteceu because of what happened com Tiago. with James. Gostaram da ideia de perseguir a igreja. They liked the idea of persecuting the church. Então ele animado, So he diz, agora vamos pegar Pedro. said, now let Porque us parece que fetch este povo está Peter, feliz com as minhas ações. because these people are happy with my Porque eles celebraram because they celebrate a prisão de the Tiago prison of James e a morte de Tiago. and his death. Por isso que os demônios celebram Therefore the demons celebrate quando um de nós é destruído. one of us is destroyed. Quando um de nós é One assassinado. of us is Quando um assassinated. de nós é roubado. One of us is stolen. Os demônios celebram. The demons É celebrate. por isso que eles não param aí. So they do not stop there. A Bíblia diz que Herodes Therefore, the Bible says Herod, pegou Pedro he fetched Peter e colocou na prisão. and incarcerated him. E no versículo 5 a Bíblia diz: And in the verse 5, the Bible Mas, but a igreja orou. the church prayed. A igreja orou. The church Em prayed. outras palavras, In other words, o que está dizendo aqui what he's saying é que a igreja here diz: is that the church, levaram-nos Tiago, they took us James, Pedro não. not Peter. Agora não. Not this Pedro time. não vão levar. Peter, they- Levaram Tiago, They took mas James, Pedro não vão levar. but Peter, they will- Vamos orar. Let us pray. Diz que a igreja orou. The church Fez prayed. contínuas orações a They made Deus continuous prayers to God por Pedro. for Peter. They prayed. Eles oraram. A igreja aprendeu uma lição The church learned a lesson com a morte de Tiago. with the death of James. E eles não estão preparados And they were not prepared para perder Pedro. to lose Peter. E eles disseram: And they said, vamos orar. let us pray. Não vamos parar de orar. Let us not stop praying. Vamos orar. Let us pray. Desta vez, This time, não vão levar de nós they will not take from us Pedro. Peter. Amém?
Presta atenção. Pay attention. O inimigo The enemy nunca fica satisfeito is never happy com a morte with the death de um de nós. of one of us. O inferno Hell não se does not become happy com a destruição with the destruction de um de nós. of one of us. Ele sempre He always prossegue proceeds para o próximo. to the next one. E você pode ser o próximo. And you can be the next one. Diga ao seu irmão, você pode ser o próximo Tiago. You can be the next James. Amém? Ele nunca fica satisfeito. He's never happy. Escuta. Quantos Tiagos foram assassinados na nossa vida? How many James were killed in our lives? Quantos Tiagos foram assassinados na sua vida? How many James were killed in your life? Quantos? How many? Porque você não orou. Because you did not pray. O que o inimigo destruiu na sua vida? What did the enemy destroy in your life? Ele levou sua saúde. He took your health. Ele matou suas finanças. He killed your finances. Ele matou seu casamento. He killed your marriage. Ele matou seu ministério. He killed your ministry. O que vem a seguir? What comes next? Qual é o Pedro What is the Peter que está no cativeiro agora? that is in captivity right now? You did not pray. Você não orou? Because you did not pray, E porque você não orou, he killed ele your matou family. a sua família. He killed your marriage. Ele matou o seu casamento. He killed your business. Ele matou o seu He negócio. killed your ministry Ele matou o seu ministério. because you did not pray. Porque você não orou. What's next? O que vem a seguir? A Bíblia diz, The Bible says mas more. But a igreja the church fazia made continuous orações prayers a favor de Pedro. in favor of Peter. That's the answer. Essa é a resposta. Prayer. Oração. O que Deus quer de nós, amados? What does God want from us, Deus beloved? está nos a chamar He is calling us para uma vida de oração. for a prayer life. É momento de levarmos a sério, Moment to take seriously. termos como prioridade Consider as priority o ministério de oração. the ministry of prayer. Será que a igreja está comigo aqui? Há poder na oração. There's power in prayer. O que mais vai morrer na sua vida? What else will die in your life? Você assistir You watching tua vida acabar, your life, teus sonhos já morrerem. your dreams dying. Você está a assistir. You're just watching. O que vem a seguir? What comes next? Pergunta ao seu irmão, o que vem a seguir? What comes next? Nós assistimos, We watch. We are sorry. reclamamos, We complain. murmuramos. We murmur. Até quando? Until when? Quando é que as coisas vão começar a mudar na sua vida? When will things start changing in your life? Quando é que o seu destino vai mudar na sua vida? When will your destiny change in your life? Quando é que os seus testemunhos vão mudar? When will your testimonies change? Igreja do Senhor. Church of the Lord. O Senhor diz na palavra: The Lord says in the word, a minha casa my house será chamada shall be called casa de oração. prayer house. Você é a casa do Senhor. You are the house of the Lord. E a sua vida deve estar preenchida de oração. And your life must be filled with prayer. When you begin to pray, Quando você começa a orar, you begin to manifest prayer. você começa a manifestar a oração. Você tem que orar até você ficar oração. You must pray until you become prayer. Devemos orar até ficarmos oração. We must pray until we become prayer. Você sabe o que quer dizer você ficar oração? Do you know what it means to say you become prayer? You become a blessing. Você se torna uma bênção. Just by being there, you are a prayer. Só por estar lá, você é uma oração. Just by coming inside here, Só por entrar aqui,
People are healed. As pessoas são curadas. Demons are cast out. Os demônios são expulsos. People are set free. Pessoas são libertas. People prosper Pessoas prosperam because of your presence. por causa da sua presença. Você sabia que há lugares onde Did you você know vai? that there are places where you go. Algumas empresas onde There trabalhamos, are some companies where we enquanto work. estivermos lá, eles While we're prosperam. there, they prosper. No dia que você sair de lá, In the day we leave, vão à falência. they go bankrupt. Assim foi José. So was A Bíblia diz Joseph. que Deus era com José. The Bible says God was with Joseph. É por isso que, And for that reason, enquanto José esteve no Egito, while Joseph was in Egypt, aquele país prosperou. that country prospered. Enquanto que outras nações estavam a While passar other nations were dificuldades, going through difficulties, Egito prosperou. Egypt prospered. Porque José estava lá. Because Joseph was A Bíblia diz there. que Deus era com José. The Bible says God was with Joseph. So, you pray until you become prayer. Então você ora até se tornar oração. Quando você é oração, When you are a prayer, as pessoas oram para você estar com elas. people pray for you to be with them. Você passa a ser a oração You become prayer de tanto orar. of so much prayer. You become Você se torna the word of God. a palavra de Deus. Paulo diz que nós somos a carta de Cristo viva. Paul says we are the living letter of Christ. Nós só manifestamos isso We only manifest that quando oramos when we will pray até sermos oração. until we become prayer. Se você ainda não é oração, If you are still not a prayer, pray more. ore mais. Alguém tem que dizer aqui. Alguém vai dizer, pastor, mas eu oro, mas tenho que orar mais como? Não, ora Você, até I você pray. ficar a oração. Pray until you become prayer. Quando você ficar a oração, When you become prayer, nós vamos saber we will know que aquela irmã that sister é oração. is prayer. Aquele irmão That brother é oração. is prayer. Diga você, ora Pray até você until you ficar a oração. become prayer. Celebra o nome de Jesus. Mais forte para Deus. Mais forte para Deus. A Bíblia diz que Bible porque a says, igreja orou because the church prayed enquanto Pedro dormia. while Peter was sleeping. Peter was not praying, he was sleeping. Pedro não estava orando, estava dormindo. But the church was praying. Mas a igreja estava orando. Como eu queria que este povo orasse por How mim. would I like these people to pray Sabe, for há me? lutas que eu não teria travado se vocês There are orassem por fights mim. that I'm facing that I would not Há be lutas facing que eu não if estaria a you ter don't se pray. vocês pelo menos There are orassem por mim uma fights vez por that semana. if you prayed for me at least once a week, Porque não faz sentido. because it doesn't make sense. Há batalhas evangelistas There are battles que você ever consegue ver que você that está you see that, sozinho. yeah, I'm Você está a alone. lutar You are sozinho. fighting alone. How I wish Como eu gostaria you prayed for me. que você orasse por mim. Peter was sleeping. Pedro estava dormindo. Queria eu também estar a dormir. I wish I was sleeping too. E a igreja a orar por mim And a the Deus. church praying for me to God. Olha, a Bíblia diz que Pedro foi liberto The Bible says Peter was delivered de uma forma in a supernatural way. O anjo do Senhor apareceu The angel of the Lord appeared e as correntes caíram and the chains fell down com uma palavra. with one word. Não foi a força humana. It was not human force. Não foi o anjo que arrancou as It was not correntes. the angel who Não foi started. Pedro que rebentou as correntes. It was not Peter. Apenas com uma palavra do anjo, With one word Pedro from the angel, levanta. Paul, As correntes foram quebradas. and the chains were Uma broken. palavra de Deus vai quebrar todas as correntes na sua vida. Somente uma palavra que resulta da oração vai destruir toda a corrente na sua vida. Will break down all chains in your life Sem esforço físico, without physical effort, sem esforço humano. without human effort. Uma palavra. One word. A Bíblia diz que Pedro estava a dormir. The Bible says Peter was sleeping. E que Pedro sabia Peter que knew dia seguinte
that next day vão lhe matar. they would kill him. Tal como foi com Tiago. Such as it was with Você a saber que amanhã vai morrer, knowing that tomorrow you'll ainda die, apanhar sono. but still catch sleep. Como explicar? Este homem sabia que amanhã How to explain this man era o seu último dia. was his last day. Está a dormir. He's sleeping. Diga oração. Prayer. Diga oração. Prayer. Diga a igreja The church orava. prayed. Estou a pedir orarem para eu dormir, igreja. Ask you, please pray for me so that I sleep, church. Pedro dormiu. Peter slept De tal maneira in such a way que quando ele foi tirado that when he was taken da prisão, from prison, não sabia se estava a sonhar he did not know if he was dreaming ou realmente estava acontecendo. or if it was indeed happening. Ele disse, mas será que estou a sonhar eu? Am I dreaming? Está a ver Deus agir na sua vida, você You know, pensar que está a sonhar. God acting in your life and you thinking that you're Você dormir you sleep e acordar and awake em outro país. in another country, Dormir na cadeia, sleep in church acordar na igreja. and awaken in church. Será que alguém está comigo aqui? Está a ver esse nível Do you see that de level libertação, of deliverance, de manifestação manifestation do poder de Deus? of the power of God? Dormir, To sleep Deus opera na sua vida. and God Dormir pobre, you acordar próspero. and Dormir awaken. doente, acordar com... Ah, listen, come on, church. You just sleep. Você só dorme. Como foi com Adão? As it was with Adam. Dormir, evangelista. Sleep, evangelist. Acordar já está paga a conta. And awaken, the bill is paid. Dormir sem energia porque a Cretelec acabou. You sleep without electricity. Acordar de repente já tem energia. And awaken. Quer dizer, há coisas que não têm explicação. That have no explanation. Como explicar o que aconteceu com How Pedro? to explain what happened to Peter? Dormiu. He slept. A Bíblia diz que ele estava dormindo The Bible says he was entre sleeping. 4 homens. Encarcerado, Surrounded by 4 men, acorrentado, incarcerated, chained, passar por 4 and portões. he had to go through 4 gates. E ele não sabe se estava a sonhar ou And estava... he does not know if he was dreaming or not. Deus. God. Você conhece Deus? Do you know God? Você conhece Deus? Do you know God? Igreja, Church, vamos orar. let us pray. Nós ainda não estamos a orar. Eu disse, ainda não estamos a orar. We are still not praying. Vamos orar. Let us pray. Vamos orar. Let us pray. E Pedro foi liberto. And Peter was delivered. A igreja em oração. The church in prayer. E ele foi a Caçaria, And he went to the house of onde a prayer, igreja estava a orar. where the church was praying. Ainda em oração, Still in prayer. Pedro se apresentou. Peter presented Ainda em himself. oração, Still in prayer. Deus confirmou o milagre. God confirmed a miracle. Enquanto ainda você estiver a orar, While you still praying, Deus vai confirmar o seu God will testemunho. confirm your Eu testimony. disse, enquanto você ainda estiver a orar, Still while you are praying, ainda a orar, still in prayer, você vai testemunhar no físico testify in the physical. o que Deus operou na sua vida. God is working in your Será que life. Deus está falando com alguém aqui nesse lugar? Oh, chapaia pratakata. O testemunho foi na hora. The testimony was at the same time. You are praying, Você está orando, you are praying, você está orando, and then you receive a phone call e depois entra uma chamada. whilst you are praying. Qual é a sua? Enquanto você está orando While you are still, e você atende a chamada, and you receive the call, e alguém diz, já está. and someone says, it's Oh my done. God, já está. It's done. Já está. It's done. Ei, já está. Done. La tapaya katapratos kapratia. I will pray. Eu irei orar. I will pray. Eu orei. will Orarei. pray. Eu orarei. I will pray. Eu orarei. I will pray. Eu orarei. I will pray. Eu orarei. Há muito
mais que Deus quer nos There's revelar. much more that God wants to Há reveal. muito mais que Deus quer There's fazer na nossa much vida. more that God wants to do. Deus in quer your fazer life. muito mais na sua God vida. wants to do much Deus more quer in your fazer life. muito mais na He sua wants to casa. do much more in Deus your quer fazer house. muito mais na Wants sua to do família. much more in your Deus quer te exaltar. Deus quer te promover. Mas você precisa orar. Você precisa orar. Você precisa orar. Você precisa orar. You must pray. Você deve orar. You must pray. Você deve orar. Você deve estar cansado. You must be tired. Foram muitos diabos que te levaram. There are many demons that attack Muita you. coisa te foi tirada. Many things that were A taken Bíblia diz que o from ladrão vem senão para roubar, matar e you. The Bible says destruir. the thief comes to steal, kill, and Ele destruiu destroy. a sua vida. And He destroyed your life. ele destruiu a sua vida. Mas graças a Deus But thank God que você ainda está de pé, that you still que você está vivo, that you still que você alive, tem uma boca, that you have a mouth, você tem duas mãos you have your e hands, que você está aqui. and you are here. Graças a Deus Thank que God. você pode levantar e você pode orar. E enquanto você orar, coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer. Things will happen. Yes. Hallelujah. Mas a igreja fez contínuas orações a Deus But the church prayed continuously to God por Pedro. for Peter. Você tem que dizer não, chega, diga basta. You must say no. Diga basta. enough. Diga meu casamento não. My marriage, no. Diga minhas finanças não. My finances, Diga minha saúde não. my health, no. Diga minha família não. My family, no. Diga meus filhos não. My children, Diga meu ministério não. Diga não. Diga não. Diga não. Diga não. Diga eu vou orar. I will pray. eu orarei. I will pray. Chega. Enough. Chega. Levaram o que levaram, They've taken what they've taken, mas não levam mais. but they will take Será que o more. Espírito Santo está falando com alguém aqui neste lugar? If we start, Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fica de stand pé. up. Diga, eu vou orar. Aleluia. Escuta, igreja. Listen, church. Esta semana This week, nós temos um programa de oração e jejum. know God. Você conhece Deus.